UFOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o seu podcast preferido, o podcast do Ufologia de Quintal. É isso aí. E hoje nós temos um episódio. Eu vou dizer para vocês, gente, esse episódio de hoje é o episódio do Dudu. O Dudu ama Bariloche. Dudu ama Bariloche. Gente, vocês não têm noção de quando o Dudu tem falado sobre esse episódio. Então é o seguinte, já que ele é o apaixonado pelo Bariloche, então vamos lá, Dudu, começa você, dá aí o seu olá pra galera. Olá, quem habla? Olá, mi amigo, eu estou uma semana inteira falando espanhol para você me escutarem muito bem. Fala, galerinha, tudo bom? Tudo tranquilo? Olha só, vamos deixar claro aqui o seguinte, hoje eu estou desumilde. Por quê? Porque fazia muito tempo que eu queria falar sobre esse caso aqui de Bariloche. Queria muito tempo mesmo. E aí, teve uma galerinha aqui, alguns integrantes desse grupo aqui, que falaram, cara, não vamos falar, não sei, tem uma controvérsia, pode ser que seja um engano e tal, não sei o que. Aí, tem o nosso padrinho, que deve estar, que agora é oficial, diga-se de passagem, que deve estar nos escutando, que ele bateu o martelo. Tiagão foi lá e bateu o martelo e falou assim, esse caso é muito bom, esse caso é monstruoso. Aí, gente, é sério, um dia eu vou publicar a carinha do Evandro e do Cleiton, assim, me olhando com aquela cara de tipo, caraca, agora o Dudu vai ficar desumilde. E cá estou eu, desumilde. Muito obrigado, porque o caso hoje cara, é impressionante. O caso é maravilhoso. Ou melhor, maravilhoso. É isso aí então, galera. Então você viu o Dudu como tá faceirinho da Silva, né? Vamos ver, hoje é o episódio do coração do Dudu. Vocês precisam ver também, né, o salseiro que ele fez em volta do Tiquete. Coitado do Tiquete que ficou ali quase sem paciência com o Dudu de tanto falar de Bariloche, né? Bariloche, baby Bariloche, não sei o que. Mas vamos lá, gente, vamos continuar. Então vai lá, Evandrão. O seu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera. Fala, galera, antes de mais nada, oi. Então vai lá o boa tarde, boa noite, boa manhã e boa madrugada, tudo confuso, não tem problema. Eu não lembro da história exatamente como o Dudu contou, porque eu comemorei muito quando o Tiquete, eu lembro que eu comemorei muito quando o Tiquete falou que o caso era realmente muito bom. E eu lembro de ter tirado sarro do Cleiton, que ele não poderia mais nem sequer evocar o Tiquete, porque era o próprio que estava dizendo, né? Mas, gente, falando sobre o caso, esse caso é realmente sensacional. Olha, vocês sabem que eu sou geralmente o not believer do grupo, e, cara, esse não tem como negar. Esse aí, alguma coisa aconteceu mesmo, isso não me sobra nem sequer um fiapo de dúvida. Então acompanha aí que esse deve ser um dos casos, eu afirmo para vocês, é um dos casos mais sensacionais da ufologia, não só da Argentina, na minha opinião, do mundo inteiro. Obrigado. Bom, gente, então hoje o negócio está totalmente diferente, né? Hoje a mortadela está cortando a máquina, né? O poste está mijando no cachorro. Hoje até o Evandro virou believer. Gente do céu, esse então é um episódio dos hermanos. Vamos embora então, né, gente? Então, antes de começar aqui, eu queria mandar um abração, né, para o pessoal que está nos ouvindo aí, das nossas plataformas. Nós estamos lá no Twitter, nós estamos no Instagram, nós temos o nosso grupo do Telegram, né? Então, assim, estamos aí em várias plataformas aí. E muito obrigado para o pessoal que tem chego até nós, né? O Dudu daqui a pouco ali vai abrir ali o Instagram ali para
para ver a galera, o pessoal que tem mandado um abraço com a gente, tem entrado em contato com a gente, e no final do episódio nós vamos mandar um abraço para esse pessoal todo, que tem sido muito carinhoso, gente. Sinceramente, o Ufologia de Quintal tem recebido muito carinho, né, desse público maravilhoso que nos ouve do Brasil inteiro. Né? Nós temos gente de todos os continentes, nós já falamos aqui, e para nós, gente, é motivo de muita alegria, é motivo de muito orgulho mesmo, né? Ter aí o nosso trabalho reconhecido. Para nós, assim, não chega a ser um trabalho, né? Na verdade, nós nos divertimos fazendo isso, mas o reconhecimento é muito legal. Então fica aí, antes de começar, aí fica o meu agradecimento, a minha gratidão a todo mundo que tem nos acompanhado. Bom, então vamos lá. Caso Bariloche, OVNIs em Bariloche. O dia é 31 de julho de 1995. Gente, 1995, 1996, anos de muitas atividades ufológicas no mundo inteiro. Você não pode esquecer disso. Então são anos muito importantes da ufologia brasileira e da ufologia mundial. A cidade é San Carlos de Bariloche, na Argentina, obviamente. A cidade, gente, fica entre o Chile. O Chile fica na sua porção oeste e na porção leste tem a Cordilheira dos Andes. Uma característica muito interessante, porque é uma área de frio. Quando nós falamos de San Carlos Bariloche, tá? Nós falamos de uma área que é muito importante na questão turística. É uma cidade de muito turismo. As pessoas vão para lá para esquiar, né? E quando eu falo disso, gente, é um point muito utilizado por pessoas de alto padrão, né, econômico, igual o Evandro, por exemplo, que a cada 2 anos vai esquiar em Bariloche. Né? Então, assim, trata-se de uma cidade que tem muito esse cunho, né? Ele está aqui ao meu lado dando risada, mas é uma grande verdade. É uma cidade que tem esse cunho turístico, tá? Então, ela fica ali, né, entre o Chile de um lado e do outro, a Cordilheira dos Andes, tá? A cidade de Bariloche, ela tem mais ou menos 130 mil habitantes. Então, é uma cidade de porte pequeno para médio, né, vamos dizer assim. Se você levar em consideração, por exemplo, que a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, tem 100 mil habitantes, né, uma cidade com 130 não passa de um pequeno bairro. Mas ok, vamos lá. A fundação de 1895, existem vestígios, onde hoje é Bariloche, de antigas civilizações indígenas. Isso sempre é interessante, gente, porque os nossos antepassados indígenas, eu falo por mim, os meus antepassados, minha tataravó era índia, né? Então, os nossos antepassados indígenas, eles tinham uma ligação diferente com a terra, com o espaço, com a natureza, totalmente diferente. Então, né, pode-se até evocar, então, né, uma pré-disposição do fenômeno UFO naquela região. Então, é uma cidade mais ou menos nova, de 1895, né? Não é uma cidade tão velha, não é uma cidade tão antiga, mas, né, tem as suas características. O que vai rolar, gente? Nessa noite, tá? Na noite de 31/7/95, o Boeing 727 da Aerolinhas Argentinas, né? Eu não sei se você conhece, você já ouviu, mas era muito famosa essa rede no Brasil. Tinha até a propaganda Aerolinhas Argentinas. Passava, você que é mais velho, você que passou do 4.0, você vai lembrar dessas propagandas comerciais muito da época lá que tinha a Varig, que tinha a VASP, você vai lembrar disso aí. Então, a Aerolinhas Argentinas vai sair de Buenos Aires para Bariloche, que dá em torno ali de 1.585 quilômetros. Né? Então, era uma boa estirada, era uma boa tacada. 1.500 quilômetros é bastante coisa. Esse voo vai sair de Buenos Aires com destino a Bariloche, então, e vai fazer o seu trajeto normal ali, tranquilo, né? Aquele esquema todo. Atenção, senhoras e senhores, estamos agora a 800 metros de altitude, velocidade cruzeiro. Você já cansou de ouvir isso aí, né? Quando o capitão entra na sua cabine e começa a falar com aquela voz ali. Então, o voo estava indo normal, tudo tranquilo. Quando chegam na cidade de Bariloche, ao sobrevoar Bariloche, então, o comandante Polanco, ele vai aguardar
como é comum, né, gente, em toda aproximação, a liberação da pista para fazer a aterrissagem. Nesse primeiro momento, o senhor Polanco é notificado que não é possível porque a cidade de Bariloche está debaixo de um blackout. É isso aí. É isso que você está ouvindo, um blackout. Gente, é muito comum em alguns momentos da nossa história a relação blackout e OVNIs. É bem comum. Não existe nenhum caso nem outro. Existem alguns casos sobre isso que vão falar, né? Eu vou passar aqui para o Dudu, que o Dudu tem alguma coisa para falar sobre isso. Então preste atenção. Não é muito incomum isso aí não, gente. É que nesse caso especial, o blackout, a companhia de energia se manifestou dizendo que estava de fato fazendo manutenção na hora, no local. Então, segundo aqui tudo consta, nesse caso especificamente não tem nada que leve a crer que seja alguma coisa relacionada ao fenômeno. Né? Até eu vi algumas entrevistas do Polanco, algumas pessoas que foram pesquisar a respeito disso aí, os ufólogos da Argentina, e eles deixaram claro que nesse caso, aparentemente, o blackout não tem nada a ver com o avistamento OVNI ou o que quer que tenha acontecido lá. Eu vi que tem inclusive, o Dudu falou que tá certo, mas há um relato de um dos funcionários da rede, enfim, da companhia de energia, né, da cidade lá, que ele afirmou que observou, né, esse OVNI um pouco mais cedo desse relato, mas como é um relato isolado, né, ele não foi dado tanta importância, né? Mas assim, ele era funcionário, descreveu pela janela, tem toda a descrição, né, do objeto, e até pelas luzes, né, ele bateu muito com o que provavelmente o Cleito vai relatar daqui a pouco. O contexto todo diz que realmente era algo que já estava acontecendo. Eu achei um pouco estranho, não sei se vocês concordam, porque quando a gente tem manutenção, a gente não fecha a cidade toda, né? A gente desativa, aliás, ela já é projetada para que você possa desativar alguns setores e não ter uma pane geral, né? Porque você imagina o caos que vai acontecer, mesmo a cidade sendo pequena, né? Pequenos hospitais, pequenos frigoríficos, né? É claro que daí a companhia diz que foi um erro, né? Alguma coisa assim, mas cara, não é uma coisa comum assim a cidade inteira cair, né? Porque eu tô dando manutenção. Então alguém fez uma cagada. Inclusive eu trabalhei na companhia aqui do Paraná e a gente tem uma série de metodologias para fazer isso, tá? Inclusive até as festas é feito com os funcionários do campo, é feito junto com o pessoal da técnica, né? Para que a gente, se fazer uma coisa errada, a gente sabe quem já está matando lá na linha. Então, e muito provavelmente os padrões são parecidos. Então eu pessoalmente, não que não possa acontecer, óbvio, né? Pode. E não seria o primeiro caso, infelizmente, no mundo, que assim, desligar quase que a cidade toda ou a cidade toda. Mas eu afirmo que é muito incomum isso acontecer. Então fica aí, gente. Você acabou de ouvir aí. São coisas que acontecem, no caso ali, né? Há essa alegação que é uma manutenção. Né? Eu não vou dizer que não, mas é muito complicado, né, gente? É bem complicado mesmo. Existem coisas, existem certas desculpas, né? Certas coisas que pode até tentar colar, mas não fica muito bonito. Vamos lá então, né, gente? O que acontece? Ele não tem então a permissão para aterrissar, está com problemas, há um blackout, e aí o que ele vai fazer? Ele vai taxiar. Você que já andou de avião algumas vezes na sua vida, sabe o desespero e a apreensão que você tem quando uma nave está taxiando. É uma maravilha, é uma maravilha. Naquele momento você pede perdão de todos os seus pecados, você olha para os lados, né? Se estiver viajando com alguém que você conhece, você fala: peço perdão por aquilo que eu fiz e ele não sabe. Eu tenho certeza que você que anda de avião já passou por isso. Então o que acontece? Ali aquela apreensão, provavelmente o comandante, né, falou com a tripulação, falou com todos os passageiros. Olha, afinal de contas era um 727, era um Boeing, né? Não era um jatinho particular, tinha bastante gente. Então ele
Com certeza ele falou com o pessoal, gente, nós temos que taxiar, né? Senhoras, senhores, temos agora que fazer o taxiamento da aeronave, pois temos um problema na articulação, né, de la luz em aeroporto, e temos então que taxiar. Então, no mínimo, ele deve ter falado isso, que negócio todo, esperando, né, a liberação da pista para ele poder então aterrissar. Então, só para complementar aqui, eram cerca de 102 passageiros e 3 tripulantes. Era bastante gente, né? Então, até imagino a euforia que deve ter tomado conta das pessoas. E quando eu falo euforia, não é algo alegre, algo contente, porque você sabe que quando está taxiando, alguma coisa acontece, né? No caso, aí vem muita coisa na cabeça, então é bem traumatizante para quem está nisso aí. Então ele vai ficar, né? Ele vai arremeter, né, que aquele movimento que ele começa a descer para aterrissar, ele não tem a liberação, ele arremete, ou seja, ele sobe novamente e vai ficar taxiando ali esperando. Quando ele sobe, gente, quando ele arremete, sobe, acontece a cerca de quase 2.000 pés de altitude, ele vai perceber um objeto. O comandante, o Polanco, vai observar ali um objeto de coloração branca. Ele vai falar que o objeto está por ali. E aí o que acontece? Ele vai depois falar nas suas entrevistas. Gente, o Polanco ele nunca se eximiu de dar entrevista. Ele nunca se escondeu. E isso é muito interessante, né? Muita gente tentou desclassificar esse acontecimento, né? Mas é muito complicado. Você vai ouvir, né, em determinados momentos aí de discussão nossa aqui, de conversa, nesse nosso bate-papo, sobre esse acontecimento. Porque é alguém que vai abrir o jogo e vai falar. Gente, vocês sabem quantas pessoas, né, envolvidas com o transporte aéreo no mundo têm contato com objetos voadores não identificados? São muitas. Muitas pessoas que têm horas e horas de voo e muitas delas não falam. Elas simplesmente não falam. Por quê? Porque o medo de chacota. O medo de ser, né, descreditado, o medo de ser tido como louco. Então isso é muito comum. Mas o Polanco não, ele sempre veio a público, sempre que possível, ele deu suas declarações e disse o que viu sim. Um objeto, né, de cor branca, que ficou mais ou menos a 100 metros de distância da aeronave, tá? E ele ficou aquilo, cara, o que é isso? E aí ele vai dizer também, ele vai relatar que ele vê também uma aeronave da polícia. Também rola isso. Então, nesse primeiro momento, ele avista aquilo ali e aquele negócio todo. O que acontece? Depois disso, ele vai ficar ali taxiando por um tempo, ele vai ter permissão para aterrissar. Tá? Vamos descer, nós vamos operar pelos instrumentos aqui, tá tudo ok, vamos embora. Ele vai fazer todo o procedimento. Descer na pista, vai estar sendo orientado pela torre, aquele negócio todo. O que vai rolar, gente? O que vai acontecer? Quando ele se aproxima da pista para fazer a aterrissagem, as luzes do aeroporto, as luzes da pista começam a piscar. Lembra daquele blackout que nós falamos? Que foi um erro da companhia de eletricidade? É isso aí, gente. Agora está piscando. Então, como se fosse, né, algo assim, meio apavorante. O que o Polanco faz? Ele vai arremeter novamente. Então ele não consegue, né? Começa aquilo lá, ele saída pela direita. Dessa vez ele nem avisa, galera. Não, ele nem avisa. Ele já tinha visto aquele objeto ali em cima. E aí, de repente, ele vai descer, começa a piscar tudo, começa a sair tudo do controle. Ele vai novamente, né, arremeter. E aí ele vai ficar, né, mais uns 10 minutos ali em cima. Tá? Vai ficar taxiando novamente. E depois ele consegue aterrissar em si. Nesse momento, né, quando ele aterriza, aí ele diz que, isso aí é uma parte da entrevista dele. O que ele vai dizer? Depois que ele aterriza a aeronave, ele vai olhar para o céu e vai avistar, né, esse objeto que vai sair em diagonal, tá? Vai fazer uma projeção em diagonal, e aí ele vai relatar que esse objeto está sendo perseguido. Esse objeto está sendo perseguido. Gente, foi uma noite oficial dos OVNIs em Bariloche. Tinham aeronaves, e o Dudu vai falar sobre isso, porque como eu falei para você no começo, esse é o caso do Dudu, é o caso do Dudu Boy. Então,
tinham aeronaves da Força Aérea perseguindo esse objeto. Então, gente, algumas pessoas tentaram desclassificar, né? Eu sempre acreditei nesse caso. Algumas pessoas algumas pessoas tentaram desclassificar, mas o que acontece, cara? Jatos da Força Aérea não vão perseguir uma luz. Só uma projeção de luz. Não é igual cachorro, gato, que você liga ali aquele feixezinho de luz, né? aqueles lasers, e eles ficam correndo atrás. Eu tenho uma cadela pequenininha de 32 quilos, e aí você liga assim, uma lanterna, qualquer coisa, ela sai correndo atrás, fica que nem uma doida. Não, nós estamos falando da Força Aérea. Nós estamos falando de pilotos treinados, pilotos acostumados, homens treinados e forjados para a guerra. Viu o suspense? Então é algo, sim, que nem aquilo que o Dudu falou no início, algo aconteceu ali, com certeza, né? Isso aconteceu e aí nós vamos ver como é que vai, né, prosseguir isso aí. Então ele vai ver ali a Força Aérea, aquele negócio todo, e aí, gente, quando ele aterrissa, então ele vai começar a falar do que ele viu, do que aconteceu. Eu peguei um trechinho aqui só para mostrar para você uma fala dele. Foi algo muito estranho. Foram minutos de contato real com uma nave que me perseguia. No total, foram 17 minutos. 30 metros de diâmetro, como um prato de sopa, daqueles fundos de comer lentilha, com luzes verdes girando em alta velocidade e uma luz laranja no topo, que parecia piscar. Isso me marcou por toda a vida. Palavras de Jorge Polanco. Então, só para você ter uma ideia de como esse experiente aviador, né, como esse experiente comandante, se sentiu depois dessa experiência. Não foi algo que ele aí, né, o Dudu vai comentar sobre o que foi levantado, aquele negócio todo, mas, gente, ele viu algo e isso pegou. Isso ficou com ele. Ele disse que isso foi para a vida toda. E ele fala, gente, não foi 1 minuto. Não foi um avistamento que eu olhei e daqui a pouco não estava mais. Foram 17 minutos. Gente, você não tem noção o que é ver uma coisa de 17 minutos. Eu também não tenho, porque eu nunca vi 17 minutos. É muito tempo. Né? Muito tempo. Aqui, né? Eu já vi muita coisa, já, mas 17 minutos, tanto tempo assim, não tive esse privilégio ainda. Mas, gente, com certeza é marcante. Tá? Então, esse aí é a base, é o esqueleto do acontecimento, né, da noite oficial dos OVNIs em Bariloche. Agora nós vamos fazer o primeiro giro aí. Vamos lá para o Dudu. O Dudu está aqui do meu lado, já esfregando a mão, já está pulandinho no mesmo lugar, com o olhinho brilhando. Então vamos lá, Dudu. Brilha, Dudu, esse é o seu momento. Mas é engraçado, porque ele diz que ele sempre acreditou nesse caso aqui, né? Isso aí é uma coisa que me deixa muito engraçado mesmo. Mas ó, galera, o que acontece? A gente gravou um outro episódio com o Thiago, a gente estava conversando com ele, né? Thiago Tiquete. Aê! Ah, muito bem! Palmas pra ele, hein? Conseguiu! Eu sou igual aquelas tias que falam o nome sempre errado. Esses dias eu conversando com o Thiago e ele só me olhou assim, eu só vi nos olhos dele assim o ódio transparecendo, mas não dá nada não, viu, padrinho? A gente estava conversando com ele e aí, não sei se vocês sabem, mas o caso foi desclassificado pela Força Aérea Argentina, ou seja, os documentos do que aconteceu foi desclassificado há pouquíssimo tempo, né? O CEFORA, que é lá a Comissão de Estudos de OVNIs da Argentina, através da sua ufóloga Andrea Simondini, talvez eu pronuncie o nome dela errado, mas tá aí tá certo? Tá certo. Mas aí não tenho culpa. Ela lutou e tal, e mostrou conseguiu ter esse documento, então ter essa transcrição do áudio, do que aconteceu e tudo mais. Lógico, o áudio, obviamente, que está em espanhol, tem lá toda a transcrição e também conseguiram a gravação desse áudio, dessa conversa e tudo mais. E aí eu peguei um trechinho, tá? Porque, óbvio, tem muita coisa ali, eu não sou, nunca trabalhei com
com aeronaves nem nada. Na verdade, eu fui entrar num voo pela primeira vez com 31 anos de idade, porque eu sempre fui pobre. Tem uma história para contar desse voo aí. Inclusive o Evandro estava junto no voo, eu estava me borrando inteiro nas calças. E ele com vasta experiência, né? E ele com a vasta experiência de já ter rodado o mundo, eles estavam tirando sarro da minha cara só porque eu estava segurando no banco. Não, eu estava morrendo de medo. E aí, só porque eu estava segurando no banco, e aí eu segurava no banco com toda a força do mundo, e tava o Evandro e mais outros amigos nossos, eles ficavam filmando a minha cara de pavor, porque eu nunca tinha entrado. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Eu nunca tinha entrado num avião na minha vida, e quando eu entrei num voo, eu olhei para aquilo e aquilo parecia do tamanho de um ônibus. Eu falei, gente, não é possível que esse ônibus voa, cara. Eu vou morrer aqui. Eu falei, a asa. E ainda fiquei na asa, só que eu tinha estudado antes. Eu sabia que a asa, na verdade, você estuda física e tudo mais, você sabe que a asa tem que balançar e tudo mais. Mas quando você tá lá em cima, você tá vendo aquela asa balançando, você fala, pronto, esse negócio vai partir em 3 e eu tô perdido. Mas enfim, vamos voltar pro negócio. Então, eu separei aqui para vocês aqui um trecho do áudio, tá? Lógico, tentei dar aquela traduzidinha para o português, que era o seguinte. Então, o avião lá onde estava o Polanco, tá? O Boeing, começou aqui, manda lá. Tem um trânsito à nossa frente. A torre responde, você é o único trânsito aí. Faltam 4 minutos para chegar, ou seja, 4 minutos para o avião, né, poder o pouso. Aí o avião responde, nós estamos a 7 milhas, atingindo 7.500 e temos um tráfego à nossa esquerda. Então, quer dizer, ele comunica à torre que ele tem um tráfego. A torre responde, tem um tráfego, mas esse tráfego deve estar a 40 milhas de Bariloche. Então, a torre vai responder que esse tráfego que ele tem no radar dele está muito longe, então não seria visível para o avião. O avião, simplesmente, né, o piloto responde, ok, beleza. Passa um tempinho e ele volta a insistir. Por favor, trate de localizá-lo, ou seja, ele pede ali para localizar onde é que está esse tráfego, porque ele está vendo. A torre vai, faz um negocinho ali e fala, te confirmo. Nisso entra no áudio, e isso é muito interessante, entra no áudio o avião dessa guarda argentina. Então ele pega e coloca, ó, te informo que temos um objeto à nossa direita, que está nos seguindo. E há outra aeronave, aí ele está falando do Boeing. Tem luzes intermitentes e brilhantes. E aí segura aqui, ó, arrepia junto comigo. Ele diz no áudio, acredito que é um disco voador. Aí, o que acontece, galera? Quando eu estava muito empolgado para fazer esse caso aqui, por quê? Porque para mim o caso mais impactante para mim, tá? Pessoa, é a noite oficial dos OVNIs. É a noite oficial dos OVNIs. Porque não é uma pessoa, 2 pessoas que estão vendo coisas. São várias pessoas, são pessoas treinadas, são militares, são pessoas capacitadas. O Polanco, inclusive, ele é piloto, já era um piloto com vasta experiência na época, ele é um senhorzinho. Tem até disponível aqui no YouTube, se você procurar por Jorge Polanco, tu vai ver uma entrevista que ele deu para uma televisão argentina, onde ele fala, agora, desse ano aqui, ele fala sobre o trânsito dos aviões na Argentina durante a pandemia, ou seja, ele é um cara que ainda é muito ouvido em relação à aeronáutica, ou seja, ele é um cara que tem o respeito, o que ele falou tem o que se dizer. E aí o que é mais interessante é que assim, no outro avião, quem estava pilotando, né, eu ia falar dirigindo, mas é bem burro da minha parte, quem estava pilotando era o Rubens Sipazuki. Posso ter errado aqui. O Gaetan, que era o seu copiloto, ele numa entrevista ele diz o seguinte, ó, estávamos a 8 milhas de Bariloche. Faça uma curva para retornar à vertical, ou seja, para ficar posicionado de frente com a pista, e estou a 11 mil pés.
Nesse momento, Polanco, ou seja, com a sua outra aeronave, está a 10 mil pés. Portanto, ele estava acima da aeronave do Polanco. E aí ele diz, uma luz âmbar passa aproximadamente a 600 metros sobre a superfície de um lago. Mas, de repente, essa luz sobe verticalmente com uma velocidade de aproximadamente 600 km por hora. Lógico, gente, o que acontece? Ele conta ali nessa entrevista, o Gaetan, que é um dos tripulantes dessa outra aeronave, que é uma aeronave menor, ele conta que ele viu essa luz quase como se ela estivesse no chão, pairando ali o chão, e de repente ela sobe de uma vez só, verticalmente, assim, uma coisa que uma aeronave qualquer não faz. Se você pegar ali talvez a única aeronave que eu conheço que faria, uma aeronave de grande porte que faria isso, seria um helicóptero, mas o helicóptero não faz um levantamento de voo verticalmente muito rápido, né? Ela gasta um certo tempo para fazer esse levantamento, então não seria um helicóptero, não poderia ser um drone naquela época, então impossível, drone, né? Nem se cogitaria a ser isso ali. Então é muito interessante, e muito interessante por quê? Por quê? Porque eu fui pesquisar, durante essa semana eu estava pesquisando, né, vários outros casos que poderiam ter esse mesmo tipo de situação. E aí eu me deparo, quem quiser inclusive procurar, a gente vai colocar um pedacinho também lá no nosso Instagram e tudo mais, mas eu me deparo com uma matéria do Fantástico que conta a história que em 1982 o comandante Brito estava pilotando seu avião e viu, agora segura a emoção aqui, e viu uma coisa super parecida com o que o Jorge Polanco presenciou, super parecida. Então, olha só, caso do comandante Brito, eu não vou falar o que ele falou. Escute você e tome as suas próprias conclusões quando ele deu uma entrevista para o Fantástico. Presta atenção. O mais célebre caso de avistamento de um objeto não identificado por um piloto no Brasil aconteceu em 82, com o comandante da VASP, Gerson Maciel de Brito. À esquerda eu vi na minha janela um ponto luminoso que pela coloração não era o normal. Aí até chamei o primeiro oficial e o engenheiro de voo, vocês estão vendo aquilo ali? Eu olhei e tal, ponto amarelo, posado. Nós estamos voando a quase 1000 km por hora. E a velocidade relativa nossa, quer dizer, mesmo a distância, dava a impressão que ele estava nos acompanhando. Quando estávamos quase na vertical de Belo Horizonte, aí nós observando, começou a haver a aproximação maior. Quer dizer, começou a vir o ponto, começou a aumentar a intensidade de luz, compreende? Aí eu pude delinear o objeto, vamos dizer, fisicamente, não só a emanação da luz, como perfil, como fosse dois pratos superpostos do tamanho de uns 2 jumos, assim, enormes. O engenheiro de voo falou, comandante, o que é isso? E o primeiro oficial também. Aí eu falei, isso pode ser um objeto não identificado. Bom, dessa entrevista ali, esse pedacinho, esse trecho, tá? O que eu chamo a atenção? Ai, cara, aí que eu falo, o que eu chamo a atenção? O que o comandante Brito falou? O que ele viu? Ele viu um objeto no formato de prato. O que o nosso amigo Polanco fala nas entrevistas dele? O objeto tinha um formato de prato. Pera, é coincidência demais. 2 pilotos longe um do outro, sem se comunicar, eu imagino que não se conheçam e tal, anos completamente diferentes, e vem a mesma coisa, o mesmo objeto, de uma semelhança incrível. E aí o mais legal é que eu fui pesquisando isso aqui durante a semana e galera, tem muitos casos parecidos. No Chile, então, muita coisa. Na Espanha tem um caso chamado caso Manises, que um voo para Barcelona em 1979 também vê um objeto na forma de prato com luzes vermelhas.
Tem um outro relato aqui, uma transcrição, inclusive o áudio completo, de um TAM da Embraer EMB 110 Bandeirante de 1978, que também estava voandinho ali tranquilo. Liga não, né? Mas manda um áudiozinho lá pra torre e fala: ó, vocês estão vendo aqui que tem um negocinho passando por aqui? Tem uma navezinha aqui, tem um negócio, vocês estão pegando ali? Não estamos vendo. Pois é, rapaz, tá me acompanhando aqui e tudo mais. E assim, gente, isso só para citar alguns casos, porque tem muitos casos que são muito semelhantes com esse de Bariloche. Aí, poxa, mas esse caso, será que ele é verdadeiro? Será que ele não é? Olha, vamos deixar assim. Se esse de Bariloche não é verdadeiro, todos os outros talvez não sejam verdadeiros, mas é muita coincidência. O que você acha? Me diz aí, o que você diz sobre esse caso aqui, tá? Mas vamos continuar conversando sobre isso aqui. Bom, é isso aí, gente. Você viu aí, Dudu, a sua empolgação, suas pesquisas, né? O Dudu se tornou um verdadeiro pesquisman, se há esse termo em inglês que possa ser dito. Mas o Dudu, o cara, então, que se empolgou bastante com esse caso, mas, gente, é verdade. Quando nós falamos de avistamento, né, em áreas aéreas, vamos dizer assim, avistamentos feitos aí por comandantes da área civil e militar, tem muita coisa, né? A ufologia, ela só não é verdade para quem não quer abrir os olhos. Se você parar um pouquinho, você vai observar isso. Vamos lá, então, chega mais agora o Evandrão. Agora, gente, é o momento que você esperou. O Evandro Believer. Esse é o momento que... Hoje é um divisor de águas no podcast Ufologia de Quintal. Porque um membro desse podcast, um membro do Centro de Pesquisas Ufológica do Oeste do Paraná, que não acreditava, hoje em dia ele fala: eu sou believer nesse caso. Gente, é um momento inesperado. Eu estou quase chorando de emoção. Vamos lá então, Evandrão. Então, mas esse aqui não tem como, né, gente? Então, por onde começamos, cara, é muita coisa. Então, como sou biólogo, vou falar um pouquinho também sobre as questões geográficas ali, que o Cleito já mostrou, né? Então, só relembrando lá, região montanhosa, então, Cordilheira dos Andes, tem que lembrar então que você tem aquela questão da rotação da Terra, né? E aí acaba que vamos dizer assim, a grosso modo, as nuvens formadas nos oceanos, elas vão bater contra os Andes, formando a maioria dos grandes rios que nós vemos em toda a América do Sul, né? Sendo o Amazonas não diferente disso. Povos indígenas na cidade, é uma cidade turística, o que afastaria um pouco a presença de fenômenos alienígenas, né? Mas lembrando que a gente está numa época de baixa temporada em Bariloche, né? Já meados de setembro. Então, basicamente, isso aí já meio que resume a parte biológica. A gente tem a questão que eu achei muito interessante dos 2 blackouts. O primeiro eu já tive a oportunidade de explicar. E o segundo, gente, lembrando que o aeroporto ele tem geradores próprios. Então isso não é para cair. Mas pode dar falhas, não seria a primeira vez. Não seria a primeira vez. Mas, cara, você está acumulando aí as coincidências, né? Então você já tem uma coincidência de um blackout, você tá, né? Tudo que está acontecendo aí que o Dudu e o Cleiton já explicaram. E aí o gerador, ele começa a falhar. E, segundo relatos, ele falha justamente com a aproximação do objeto. Então, muitos são os especialistas que dizem que a variação ela se dá conforme a aproximação. Outra coisa, gente, você está ali, a gente está falando bastante do Polanco, porque ele era o comandante, né, cara? Mas você tinha o copiloto e o comissário de bordo que também estavam vendo a mesma coisa, né? E fizeram seus relatos, assinaram os diários de bordo do avião, né? E você está lidando também com 2 aeronaves que viram exatamente a mesma coisa, né? Você tem ali no caso, e na verdade o fenômeno luminoso, né? Mas pode ter sido um fenômeno luminoso. Cara, até mesmo a Força Aérea Argentina, que tinha explicado dessa forma algum fenômeno luminoso, eles até chegaram a falar que era uma luz de uma boate, né? Que estava direcionando isso para algumas nuvens que nem eram tantas na noite, mas enfim. E aí eles acabaram desistindo, porque não tem como produzir um fenômeno luminoso desse. E lembrando também o que dificultaria, porque as naves estavam vindo em sentido praticamente oposto, não exatamente oposto, né? Uma então direcionada a oeste, que era
a nave menor, né, um Cheyenne, e a nave do Polanco em sentido leste, né? Então elas estavam quase em sentido contrário e viram exatamente a mesma coisa, né, gente? E outra coisa, você não tem confirmação da torre ali naquele momento, né? Mas porque eles não viram o objeto, mas alguns dos funcionários da torre acabaram vendo o objeto a olho, né? Então, cara, alguma coisa aconteceu. Então, assim, não tem como dizer, né? Para que você acredite que não aconteceu, que foi um objeto luminoso explicável, cara, que luz vai produzir esse tipo de coisa? Eu não conheço. Né? Você tem os geradores, você tem 3 tripulantes de um avião, você tem 2 tripulantes do outro avião, você tem mais um monte de funcionário que viu isso daí, né? Você tem os equipamentos da torre falhando. Você tem a Força Aérea. Você tem a Força Aérea. Tem um monte de ufólogo que foi para aquela região, né, para pesquisar isso pós-fato. Cara, alguma coisa aconteceu. Eu não estou dizendo que foi um fenômeno alien, mas um UFO tinha. Cara, não tem como não ser isso, entendeu? Quer dizer, sei lá, você teria que ter uma má fé gigantesca para dizer que todos esses caras estavam mentindo e que mais, né, cara? Conseguiram combinar a sua história em pleno ar. Então, algum fenômeno ali, sem dúvida nenhuma, ocorreu. Esse caso extremamente impactante, né, para a ufologia, como eu falei de início. Então, por isso que não tem como eu dizer outra coisa, cara, a não ser que tinha um fenômeno UFO ali. Então, falando sério aqui um pouquinho, o Centro de Identificação Aeroespacial da Argentina, Centro de Identificação, eles liberaram um vídeo, tá, explicativo, onde eles dariam uma outra sugestão de solução, ou talvez para eles, confesso que meu espanhol está meio enferrujado, não entendi muito bem exatamente o vídeo, mas que eles dão uma explicação que seria, tudo isso não passaria de um canhão de luz que estaria no chão. Isso. E que com a camada ali, com a camada de nuvem que tinha, porque Bariloche é uma região que vai ter muita nuvem, muita neblina, né? E que nesse canhão de luz, batendo nessa nuvem, essa luz do canhão faria esse formato. O que, de fato, tem até um pedaço que o senhorzinho que está explicando lá, que eu não vou me lembrar o nome, que ele inclusive fala que bate com o que o Gaetan falou, que a luz estava indo numa certa, meio que quase no chão, que seria, por exemplo, eu estou com um canhão de luz aqui apontado para o chão, e aí eu subo ele verticalmente, né? E aí a luz, realmente, a taxa de variação da luz, batendo ali na neblina e tal, ela vai subir muito rápido mesmo, né? Pegando, lógico, batendo vamos dizer assim, no que seria uma parede de neblina, né? Então você tem essa explicação. Eles inclusive fazem assim, eu que sou matemático, eles fazem fizeram uma maquete, colocaram luzinha para um lado, luzinha para o outro, modelo para um aeromodelo aqui de um lado, vão explicando cada passo a passo. Olha, eles estavam aqui, viram isso, estava aqui, viram aquilo, estava aqui, não sei o que. Então, assim, de fato, é bem plausível a explicação deles. O que eu não achei na explicação deles e o que eu não achei em lugar nenhum, e eu procurei, se alguém de repente souber e quiser mandar pra gente lá no Instagram, no Telegram e tudo mais, e falar, Dudu, porra, você não achou isso aqui? Que é o seguinte, o que eu não achei? O que não tá na explicação do camarada? O canhão de luz é plausível? Eu vou dizer para você de duas formas que eu acho que não, tá? Eu acho que não. E por que eu vou dizer que eu acho que não? Número 1, gente, se é um canhão de luz, se é uma luz refletindo, o Polanco, em uma das entrevistas, ele diz que ele viu esse objeto e que ele conseguia perceber que esse objeto era maciço. Qualquer um de vocês, qualquer pessoa aqui já passou por uma neblina e viu o farol de um carro passando ali. Você não vai, nunca confundiu um farol passando de um carro dentro de uma neblina, você nunca confundiu com um OVNI. Eu imagino que você nunca tenha confundido. No máximo você pode ter tomado um susto e olhado e falar, é um farol.
Então, assim, um piloto muito experiente ia confundir com um OVNI. E aí, vai lá. Esse aqui confundiu. 2, 3, aí eu já acho demais. Outra coisa que eu acho que o canhão de luz não explica é o seguinte: a cidade estava no blackout. Como um canhão de luz? De onde veio essa luz? A cidade estava sem energia. Então, quer dizer, tinha algum iluminado ali, perto na região de Bariloche, que só eu tenho essa luz e vou fazer o melhor. Eu vou mandar um canhão de luz pro céu, porque eu vou chamar o Batman. Porque não tem outra explicação. O camarada tem um canhão de luz ali. Então, eu não achei essa explicação. Tá? Eu procurei ali no pessoal ali do Sephora, muita coisa, muita informação e não sei o que, e realmente assim, eles também não acreditam nessa hipótese de canhão de luz, apesar da explicação ser bem detalhadinha lá nesse vídeo, que se você quiser procurar, inclusive, se você quiser achar, é só procurar, digitar no YouTube lá, assim, Centro de Identificação Aeroespacial Resolución Caso Bariloche, tá? É um videozinho de uns 14 minutos por aí. Não, eu só ia acrescentar que, inclusive, nesta hora, eles, principalmente o comissário, né, que até o Polanco pede para ele muda várias vezes de posição dentro da cabine para ver se ele consegue observar a mudança de ângulo, para ver se o objeto altera. E aí, como o Dudu falou, eles veem objetos fixos que acabam... E inclusive, tem uma hora que muda de cor, né, e muda de cor e formato. Né, então... eu acho que é impossível de jeito nenhum um canhão de luz e fazer um negócio desse, né? A não ser que a gente descobrisse que o Bruce Wayne foi passar férias em Bariloche naquela época, né? Porque para ter um canhão de luz aí muita energia, mano. E você ter isso durante um blackout tem que ter alguma tecnologia ali de super-herói mesmo. E o que pode ter rolado nesse momento aí, Evandro, é o seguinte: os caras viram aí o objeto voador não identificado, ficaram, né, como é que eu vou dizer assim, receosos com isso e chamaram o Batman. Isso pode ser totalmente plausível, né? Mas assim, gente, agora... Só ele para dar conta. Agora assim, falando... Né, nós já fizemos alguns podcasts aí, já vimos que existe muito desse negócio, galera, de tentar descreditar, da desinformação. Isso é muito real, tá bom? É muito real. Isso existe, isso acontece. Tá? E acaba ficando muitas vezes até esdrúxulo em várias situações, né? Eu esqueci de mencionar também que o próprio Polanco e os outros tripulantes eles dão entrevista e falam com certeza com certeza não, mas eles dizem que os movimentos que o objeto fazia era inteligente, né? Então assim, é uma outra coisa que acrescenta, né? A gente não tinha falado isso até então, mas é extremamente importante. Eles fazem evoluções ali que os tripulantes classificam como inteligentes, ou seja, ele estava sendo pilotado. Tem coisas que não dá para... Não tem como você deixar passar batido, né? É muita gente vendo alguma coisa para se enganar todo mundo junto. Vamos lá, Dudu. Vamos voltar para o Dudu, que hoje o Dudu está empolgado. Eu queria, assim, nesse momento de desumildade aqui, que o padrinho falou. E aí, assim, o padrinho falou, escuta o que o padrinho falou. Escuta o que o próprio Tiago... Porque assim, você não acredita no Dudu, porque você nem me conhece, não acredita em nenhum desses 3 patetas aqui da ufologia de quintal, não tem problema. Os trapalhões da ufologia, não tem problema. Não escuta a gente, não. Escuta o Tiago. Manda, Tiagão. Fala pra gente o que você acha desse caso aí. Gente, o caso Bariloche é um dos casos mais incríveis da ufologia, porque relaciona um avistamento fantástico por pilotos, por torre de controle, por pessoal de solo. Ele foi recentemente, como vocês viram, os documentos dele foram recentemente liberados na Argentina, graças ao trabalho do Sephora, da Andrea Simondini e da mamãe Silvia Simondini, e é um caso impressionante que, inclusive, acarretou no blackout da cidade de Bariloche. A cidade de Bariloche, para quem não conhece, é uma cidade turística na Argentina, onde muitas pessoas vão
esquiar lá no inverno. E esse caso de 95, ele marcou muito a ufologia argentina. Foi a primeira vez que o governo argentino militar, na época, foi 1995, militar não, o governo aeronáutica argentina, pesquisou o caso. E pesquisou de forma secreta também. E só agora, em 2020, que esses documentos foram liberados. A conclusão do governo é que esse foi um avistamento legítimo de um objeto voador não identificado. Vários pilotos viram. Nenhum conseguiu decifrar que objeto foi aquele. Bom, tá aí. Thiago falou, tá dito. Tá? Não vou dizer mais nada. E aí, esses dias atrás eu tava pesquisando pra gente falar sobre esse caso aqui e tudo mais. Pesquisei pra caramba. Gente, pô, muito legal, cara. Primeira vez que trabalhou na vida. Primeira vez. Inclusive aqui, vou deixar aqui pra vocês aqui, o pedido aqui, vocês, por favor, façam uma campanha aqui pra aumentar o meu salário no Ufologia de Quintal, porque o negócio aqui, o pagamento, o Cleiton, cara, vocês não têm noção o que é um chefe cruel, é o Cleiton. Pensa num cara, mal pagador, gente, mas vamos continuar aqui. Tava nas minhas pesquisas aqui, e aí eu me deparei que eu não conhecia um canal no YouTube, ASA, ou ASA, não sei como eles pronunciam, o canal ASA, que é um canal que fala exclusivamente de aviação. Então eles falam ali muita coisa ali sobre aviação e tudo mais. São alguns pilotos, controladores de voo que dão entrevista. E aí num desses episódios deles, que há mais ou menos um ano, eles convidaram o próprio Thiago para poder comentar sobre casos na aviação, o que aconteceu e tal. E aí eu achei muito interessante, gente, o seguinte: você tem muitos pilotos, eles vão contando casos de piloto que conta, eu vi isso, o outro piloto fala, cara, eu vi aquilo outro e não sei o que, e entre eles, alguns deles contam, outros até eles comentam lá nesse podcast, eu não sei se eles chamam de podcast, enfim, esse canal, se for outra coisa, eles me perdoem, mas eles dão uma entrevista muito bacana e tudo mais, e aí eles falam, olha, tem piloto que viu alguma coisa, tem piloto que não viu absolutamente nada, mas, gente, piloto de um avião comercial, o cara é um cara muito instruído, tá? É um cara que ele tem ele é um cara muito inteligente, um cara que trabalha ali no aeroporto, ele é um cara muito inteligente. Então, assim, o cara vê aquilo ali, ele não vai sair contando, falando bobagem, porque ele também tem uma carreira, ele também não quer ser tratado como chacota. Então, se o cara põe ali a cara dele para falar, olha, eu vi tal coisa, é porque realmente o cara viu. E aí não vai me dizer, ninguém vai me convencer que foi assim, ele viu uma luzinha passando por aqui e confundiu com a nave. Entendeu? É uma coisa muito surreal. O cara fala, eu vi uma luz passando por aqui, era um canhão de luz, passou. E aí, se transformou numa nave. Cara, não é assim. O cara tem horas de voo. Por um segundo, se passou ali, aquele um segundo formou uma nave e sumiu, você vai falar, tudo bem, o cara confundiu, foi aquele momentinho ali. Agora, vários minutos, a nave correndo atrás do avião, o farol de luz que tava lá embaixo, lá o canhão de luz, tava, vou mirando aquele avião lá em cima, lá, e vou sair correndo atrás. Não tem condição, gente. Não existe condição, não bate o relato, entendeu? Não bate o relato. Então, pra mim, é um caso maravilhoso, porque vocês sabem o quanto que eu sou, não sei se dá pra dizer que sou fã, mas a Noite Oficial dos OVNIs, eu já escutei várias e várias vezes os áudios e tal. Eu gosto de escutar, tem no canal do Thiago, inclusive, Investigação OVNI. Você vai lá, escuta inteiro. É tão grande que tem 2 episódios bem grandões. Você pode escutar todinho. O camarada, não sei o que, tô vendo a luz aqui. O outro fala, não fala nada, não conta pra ninguém, deixa quieto. Dali a pouco o outro lá, e aí, Brasília, como é que tá? Tô vendo a luz aqui, cara, o negócio tá feio aqui, o bagulho tá tenso. Como assim? E aí vai me dizer que é o quê? Tá? Tô dizendo que é uma coisa alienígena? Não. Tô dizendo que existe caso de OVNI. Tá? Existe caso de objeto voador não identificado. O que é? Não sei. Mas
Tanto existe que os Estados Unidos está abrindo protocolos para isso. O Japão recentemente abriu protocolo para esse tipo de coisa. Lógico que na cabeça deles, eu imagino que eles estão preocupados com a segurança nacional, porque realmente pode ser uma tecnologia muito avançada e tudo mais. Só que esse caso que a gente está falando de Bariloche é um caso de 95. 95 já faz tempo pra caramba, gente. Né? 95 já faz 25 anos, bem dizer. 25 anos desse caso. Se alguém tivesse essa tecnologia 25 anos atrás, hoje já estava dominando o mundo. Eu acho. Pressuponho. Não é verdade? Manda aí, pesada. Aliás, desculpa aí, tá? Porque realmente eu sei que vocês adoram quando eu tô certo e vocês estão errados. É isso aí, gente. Você vê até que ponto chega a insolência do ser humano, né? Então, quando nós falamos disso, quando nós internamente nós discordamos algumas vezes por conta desse caso, mas o que acontece, gente? Eu sou um cara altamente believer. E eu sei que essas coisas acontecem, eu sei que esses fenômenos eles estão aí presentes. Não há como fugir disso, gente. Né? A cada dia nós vamos vendo aí novos protocolos, novas receitas, novos momentos. As pessoas estão vendo, estão visualizando. Os governos estão próximos a uma abertura. Olha, sabe o que eu me lembro? Algumas pessoas que estão nos ouvindo vão lembrar dessa frase. Será uma abertura lenta e gradual. Algumas pessoas que estão me ouvindo vão lembrar dessa frase, que é a frase que fica famosa, célebre pelos militares no final do período militar. Que eles vão dizer, nós vamos fazer a abertura, mas ela será lenta e gradual. Né? E isso vai ocorrer, quem acompanhou, quem estudou, demorou um pouquinho, só 21 anos, né? Mas assim, quem estuda ou quem lembra da época vai lembrar aí que os governos finais ali, o João Batista Figueiredo, por exemplo, né? Foi um ícone desse processo de transição, né? Mas assim, gente, eu acredito sim que aconteceu alguma coisa. Obviamente que não tem como você desclassificar tudo, não tem como você dizer, é tudo mentira, nada disso é verdade. São muitas pessoas falando, inclusive a Força Aérea, né? A Força Aérea perseguindo esse objeto. Então não faz sentido algum, é aquilo que eu falei alguns momentos atrás, a Força Aérea, né, perseguir uma luz. É diferente, né? É muito complicado, né? Não dá para você desclassificar isso. Então esse é um caso bem interessante, né? Não é um caso tão conhecido, né, nas rodas ufológicas, sim, no pessoal que estuda ufologia, sim, mas não é da grande população, não é um caso tão conhecido. Então nós trouxemos esse caso hoje aqui, muito disso em homenagem ao Dudu, que é um cara apaixonado, né, pelo caso Bariloche. Inclusive o Dudu, a gente já está juntando dinheiro, né, para nas próximas férias pós-pandemia ir esquiar em Bariloche. O Evandro já falou para ele como é que é, já deu os macetes aí das melhores pousadas, os melhores lugares para ficar, e o Dudu já está juntando dinheiro para ir para Bariloche. Você acha que existe pousada em Bariloche? Que isso, meu amigo? Hostel. Airbnb. Não, o mais longe que eu tive foi até Buenos Aires. Eu fui para Buenos Aires, que é, aliás, uma cidade maravilhosa, muito bom. Buenos Aires, a comida, então, meu amigo, você volta uns 700 quilos mais gordo de lá, porque, cara, a comida na Argentina é incrível, né? Os argentinos são fantásticos, é um povo maravilhoso. Eu gosto da Argentina. Eu não gosto muito de atravessar a fronteira aqui, talvez vocês não saibam, mas Cascavel aqui é bem pertinho de Foz do Iguaçu, e a gente é fronteira aqui com a Argentina. Tríplice fronteira. E aí é a tríplice fronteira e tudo mais. E atravessar a Argentina, a fronteira aqui para a Argentina ali, lá dentro da Argentina, o pessoal é muito gente boa. Agora, ali na fronteira, ali, os policiais da Argentina, eles mostram que você não é muito bem-vindo, não. Se você ficar na impressão só ali da fronteira, talvez você não goste
talvez você não goste da Argentina, como é um país maravilhoso, assim, de um povo incrível e tudo mais, e triste para eles que eles só têm 2 Copas do Mundo, mas tudo bem, isso aí é coisa que passa. Bom, né, aí recapitulando, né, não, recapitulando não, vamos consertar isso. Eles têm uma Copa do Mundo, a outra foi ganha na mão, vamos ser sinceros, né? Foi ganha na mão. Então, na verdade, eles não têm nenhuma, né, porque a de 78 também não conta. Então, assim, né, mas vamos deixar os hermanos. Então é isso aí, gente. Acho que assim fechamos o nosso podcast de hoje com esse caso bem interessante, tá? Como o Dudu falou, tem muito material sobre a noite dos OVNIs em Bariloche. Você pode encontrar, infelizmente, não tem tanto material assim em português, tá? Então você vai ter que fazer ali um Google Tradutor ali, vai ter que, né, dar os seus pulos ali para conseguir acessar de uma forma inteligível esse material, mas ele existe, tem bastante material para estudar, né? Se você é um amante da ufologia, é só se debruçar sobre esses documentos, esses relatos, e aí se aprofundar nesse caso como o Dudu fez. O Dudu, gente, para vocês terem uma ideia, né, ele ficou tão ficcionado pelo caso Bariloche, que ele pediu licença da escola. A esposa dele viajou porque já não estava aguentando mais ele falando em espanhol em casa o tempo inteiro. A esposa deixou o Dudu, falou: vou para casa do meu pai, vou passar uns dias lá. E ele estava aqui sozinho. Eu cheguei aqui hoje para gravar, nós estamos gravando hoje na casa do Dudu. Ao chegar aqui hoje para gravar, o Dudu estava Bariloche, andando pela casa. Inclusive, eu quero protestar que não tem cerveja, não tem uísque. Olha só, isso aí é um protesto do Evandro. Nós vamos gravar na minha casa, sempre tem uma boa cerveja, sempre tem um tira-gosto. Na casa do Evandro ele já é outro nível, né? Como eu já falei para vocês aqui, até o uísque Black Label tem. E na casa do Dudu eu estou tomando água com gás. Com gás, tudo bem, mas é água. Tá? Tô economizando pra ir pra Bariloche, velho. Toma, tá vendo? Quando eu falo pra vocês, vocês pensam que é brincadeira, mas não é brincadeira, não. Ele ficou fanático por Bariloche. Bom, é isso aí, gente. Então acabamos aqui. Dudu, puxa ali no Instagram, ali, Dudu, aquela galera que tá lá sempre com a gente. Aquele pessoal que está sempre com a gente ali, mandando uma mensagem ali, escrevendo, interagindo nas nossas publicações. Se você não sabe, gente, quem toma conta do Instagram é o Dudu. O Dudu é o cara do Instagram. Então, se você quer entrar em contato com ele, né, entre ali no direct do Instagram e pode mandar ali a sua mensagem que o Dudu vai ler. Ele todo dia está olhando, ele ganha muito bem para isso. Reclamou aqui do salário, mas ele é muito bem pago para isso, então muito bem remunerado para isso, então ele tem ali a sua carga horária no Instagram para dar o seu horário de trabalho. Pelo menos alguém está sendo pago aqui, né? Olha só, quem vos falou agora foi o Evandro. O Evandro, gente, ele chegou aqui 15 minutos antes de começar a gravação e perguntou qual que é o caso de hoje, só para você ter uma ideia, né? Então, na verdade, ele tem que nos pagar. Vamos lá então, Dudu. Bom, primeiramente agradecer os nossos patrocinadores, né? Não tem nenhum, né? Não tem. Tá bom. Então vamos aqui. Então não vou agradecer ninguém. Então mandar um abraço aqui para alguns ouvintes nossos aqui, o pessoal que interage aqui com a gente aqui no direct aqui, ó. Mandar um abraço pro Peter Marcelo, pro Leonardo Barbosa, pro Cleiton Cleiton é o nosso aqui. Cláudio Moraes. Vamos mandar um abraço aqui para quem mais? Para Franciele Sereta, que está por aqui, o Rodrigo Viana, que mandou mensagem aqui para a gente também, Edmar Leite, Leonardo Falcão, Éder Hammer, grande cantor, Tamara também. Tamara é do grupo Tamara inclusive é do grupo do Telegram. Ativa, tá sempre ali falando. Tá sempre ali falando. Aliás, mandar também um abraço para o pessoal ali do grupo do Telegram. Deixa eu escolher uns nomes aqui, ó. Tem um pessoal aqui que entrou e que falava bastante, agora tá meio parado aqui. Mas tem uma galera aqui que não para de falar ali no coisa ali. Pode falar, tá, gente? É pra escrever mesmo. Então o Darlan, mandar um abraço pra ele, pro Rony, a Natália, cadê você? A Natália sumiu, A Natália tá meio sumida no nosso grupo, eu não sei não. O Sommer, mandar aquele abraço pra ele aí. Também sumiu. Também tá meio sumido. Eduardo Aranda, esse aqui tá sempre com a gente. Esse é gente boa demais. Leandro Souza tá sempre
aqui com a gente. Quem mais que eu posso citar aqui? Bom, tem aqui o Renan Crespo. Pô, tem uma galera aqui maravilhosa. Cara, gente, não dá, gente boa, gente, não dá pra citar todo mundo, que o nosso Telegram aqui, que a gente achou que não ia dar duas pessoas, já passou de 100. Então, pô, um abraço aqui pra todo mundo ali. De verdade, se você tá escutando a gente, brigadão mesmo. A gente faz isso aqui com carinho mesmo, porque a gente gosta do assunto, a gente gosta da ufologia. A gente não é profissional, mas a gente realmente, assim, gosta de estar aqui, gosta de conversar. Isso que a gente fez aqui, esse caso, por exemplo, Bariloche, a gente já tinha discutido esse caso várias vezes entre a gente, e é lógico que eu tenho com um pouco mais de ofensa do que aqui, porque a gente tenta manter uma certa elegância para você, afinal de contas você quer a elegância da ufologia de quintal. Então um forte abraço do Dudu aqui para você, e tudo de bom para você, e um grande abraço para o nosso padrinho maior aí. Bom, é isso aí, gente. Então você viu aqui o Dudu, aquele abração que ele mandou pra galera. Gente, o grupo do Telegram, eu vou fazer propaganda porque não tem jeito, é um grupo maravilhoso. O grupo criou vida própria nos últimos dias, eu tenho que dizer isso. E esses dias eu estava conversando ali com a galera e eu coloquei ali, gente, quando eu cheguei aqui só tinha mato. Isso tudo aqui era mato. Não tinha ninguém, porque quando eu criei o grupo do Telegram, só tinha eu, o Dudu, não, tinha eu e o Ozzy, depois o Dudu fez o Telegram, depois o Evandro fez o Telegram, né? O Evandro, você que está aí no Telegram, sabe que o Evandro nem existe, né? Só uma lenda. Então, assim, aí, a coisa foi crescendo e hoje já tem tanta gente boa, né? O pessoal ali manja muito, inclusive, em breve estaremos gravando aí um episódio com um membro do Telegram. Mais um membro. Gente, tem muita gente ali com muito conhecimento. Então nós vamos estar gravando um episódio aí. Eu não vou dizer sobre o que é. Eu não vou dar spoiler, né? Porque você sabe, os spoilers podem se virar contra nós. Então não vou dar spoiler, né? Mas em breve nós vamos estar gravando aí. Na verdade, em breve nós vamos estar soltando esse episódio aí com mais um membro do grupo do Telegram. Que manja, olha, horrores, né, gente? Que tem gente boa ali, não é brincadeira. E vamos lá então, Evandrão, chega mais. Então, e inclusive com essa questão de spoiler, parece que tivemos um amigo vítima essa semana aí, né? Mas enfim, deixa ir pra lá para não causar pior. Eu vou mandar um abraço aqui, que eu tinha prometido mandar nos episódios, esqueci, pro Maurício Magnus aí lá na Itália, que é um ouvinte da gente também. Brigadão pelas palavras aí, Maurício. E enfim, cara, finalizar aqui um caso fora de série, né, cara? Tipo, muita coisa pra você que não acredita, né, velho? Você vai ter um trabalho intelectual gigantesco de tornar todas essas pessoas, tripulantes, pessoas bem preparadas, ou mal preparadas, ou pior, né, mentirosas. Então, boa sorte pra você nessa tentativa aí. E mandar um abraço também, que você não precisa ser como o Dudu, não precisa ter tanto medo de avião, né? Apesar que ele levou um azar, né? Ele pegou logo aquele voo que a gente já pegou, o voo de São Paulo para Curitiba, um dos piores voos que tem. Então tem bastante turbulência da aeronave e a gente se divertiu. Tem pessoal com galinha, porco, né? A gente se divertiu pra caramba com o Dudu lá, que quase quebrou o banco. Teve que pagar. Bom, embora não é que nem um outro amigo da gente que ficou entalado no banco por causa devido ao tamanho, né? Mas... E não fui eu. Não foi o Cleito. Mas é isso aí, gente. Brigadão. Um abraço a todos aí, todos os grupos, né? Inclusive do YouTube. E é isso aí, gente. Mantenha a minha mente aberta. Bom, então é isso, gente. Depois de mais um episódio aí, só me resta então agradecer novamente a todos vocês. E lembrando que nós estamos aí no Instagram, com um grupo no Telegram, tem o Facebook, o YouTube e também o menino lá, como é o nome? Twitter. O Twitter, também temos o Twitter. Eu não sei mexer muito bem no Twitter, não, mas nós estamos lá também. E é o seguinte, siga aí em uma de nossas redes sociais. Se você quiser seguir em todas, fique à vontade. Se quiser entrar em contato conosco, é só mandar mensagem lá, tá? Nós podemos demorar um pouquinho para responder, mas vamos responder sim. E a ideia é estar interagindo aí, né? Você que tem algum relato, alguma coisa para contar, precisa de uma ajuda, né? Precisa entender o que está acontecendo, entre em contato com a gente, nós vamos procurar ajudar você.
Tá? E fora isso, ouça os nossos podcasts parceiros, aqueles caras que estão sempre com a gente ali, né? O Estrada Sobrenatural do Márcio, cara, que podcast excepcional. O Relatos Flutuantes do Rony, o Rony que é um irmãozão nosso, né? Parceirão mesmo, tá ali com a gente lado a lado, né? Batalhando. Então, cara, também um podcast 100%, né? Tem o pessoal do Serialcast, tem o Walter, gente, tem o Walter do Ufologia e Ideias, né? Também muito bom. Então ouça lá os nossos parceiros ali, pessoas que estão aí lutando aí para o bem, né? E para o crescimento e a difusão da ufologia. Isso é muito importante, tá bom, gente? Fora isso, é aquele recadinho de sempre. Entra lá no site, vai lá no YouTube lá do Thiago Tiquete, o nosso padrinho, veja lá, né, o Investigação OVNI, né, o Audiobooks também, gente, também é nosso parceiro também, tá? Ouça lá esse podcast que é muito bom, né? E aí entre lá, ouça, consuma ufologia. Você que gosta de ufologia, consuma. E outra coisa aqui que o Evandro agora me lembrou aqui, gente, quer estudar casuística? Dê uma olhada no portal Fenômeno. Tem muita coisa, é um trabalho muito sério, trabalho investigativo sério, trabalho feito com responsabilidade, tá? Então, assim, quer estudar casuística, dê uma olhadinha lá no portal Fenômeno. Gente, é isso aí. Então, acabamos aqui mais um episódio. Só me resta, então, agradecer a todos vocês. Fiquem com Deus, né? Um abraço aí, tá? Que as bênçãos do Criador caiam sobre todos vocês. E só me resta dizer, quem procura, acha.